Otaru é um garoto tímido que conquista a garota popular da escola. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Antes de tudo isso, Kyoutaro nos dá uma perspectiva do que o garoto quieto na classe pensa enquanto imagina aumentar a população do paraíso dos animes com seus colegas. Depois disso, ele vê Yamada que ele está ansioso para transformar em um fantasma, e sonha em ver seu corpo frio e sem vida todas as noites, o que envia fortes sinais para sua calça. Para fugir de todo o barulho, ele vai para a biblioteca apenas para encontrar Yamada comendo como se fosse uma prisioneira no corredor da morte tendo sua última refeição, e isso assusta Kyoutaro. Quando ele entra, ela diz algo para ele, mas ele apenas concorda constrangido, mesmo sem ter entendido o que ela disse. Então se esconde atrás de uma estante para espionar Ana enquanto ela consome, feliz, lanches suficientes para alimentar uma nação. Enquanto ele pensa em um plano para enviá-la ao lobby, ele percebe que ela está trabalhando em um projeto de estudos sociais e que esqueceu o estilete para cortar seu papelão. Então ele pensa em emprestar seu estilete para ela, mas se pergunta se ela achará que ele é mais esquisito do que Hisoka, já que ele está carregando kits de boas-vindas de Londres aleatoriamente. Quando ele a vê rasgando o papel ao meio como o Gojo, Kyoutaro pula para ajudar e oferece a ela seu estilete. Para sua surpresa, Yamada agradece a ele, e ele se retira atrás da estante, sentindo-se aliviado por ela não o achar estranho. Logo depois, o sino da escola toca, e Yamada sai com seu estilete no estojo. Ele imediatamente corre atrás dela para recuperá-lo, e é então que ela encontra uma de suas amigas que a repreende por comer mais do que um lutador de sumô. Em seguida, ela corre para encontrá-lo e oferece-lhe o pacote de batatas fritas na mão. Mas antes que ele possa pegá-lo, ela realiza um movimento de desrespeito nível 100 ao terminar rapidamente as batatas antes de entregar o pacote para ele jogar fora. Então, ela o deixa lá, sentindo-se frustrado por não ter conseguido avançar para terminar com ela. No dia seguinte, quando Kyoutaro chega à escola, percebe que ainda não recebeu seu estilete de volta e vai para a aula, apenas para ver que está simplesmente em cima de sua mesa. Notando como parece quente, ele se torna Sherlock Holmes, imaginando se Yamada tinha isso na mão o tempo todo para não esquecer, mas ele também está surpreso que ela soubesse em qual mesa ele se senta. Ao mesmo tempo, o professor de estudos sociais anuncia que é hora de todos apresentarem seus projetos de grupo, e Yamada percebe que seu projeto parece completamente diferente. Imoku diz a ela que refez tudo, já que parecia coisa de criança, apontando a mancha de chocolate que ela usou no lugar de um marcador. Isso irrita Kyoutaro porque ele sabe que Yamada se esforçou muito no projeto, mas logo percebe que ela parece tranquila com isso. Quando o colega de classe de Yamada apresenta o projeto, Kyoutaro nota que Yamada parecia estar prestes a desmaiar, e ouvir Moko apresentar o projeto feliz o deixa irritado. Depois disso, o grupo de Kyoutaro apresenta seu projeto e, enquanto faz isso, ele vê Yamada ao longe, parecendo uma mangueira humana, o que o faz se perguntar se o projeto significava mais para ela do que ele imaginava. De repente, alguém ouve helicópteros passando pela janela da sala e todos olham na direção de Yamada. Para impedir que vejam ela chorando, ele usa seu estilete para rasgar seu projeto, chocando a turma enquanto os parceiros de grupo. Mais tarde, Kyoutaro vai à biblioteca para ter um tempo sozinho e encontra Yamada novamente. Dessa vez, no entanto, Hara chega em breve para se encontrar com Yamada, e ela fala sobre fazer uma dieta para perder seu status de planeta, enquanto Yamada diz que está fazendo o mesmo, o que provoca Kyoutaro enquanto ela devora besteiras. Enquanto conversam, Kenta logo se junta a eles, e Kyoutaro se pergunta se ele vai convidar Hara para sair. Enquanto falam, Kenta explica apaixonadamente que gosta de garotas mais encorpadas que a Tsunade, e isso faz Kyoutaro estremecer querendo que ele pare de falar. Justo então, ele acidentalmente chama atenção para si mesmo, então Yamada sinaliza que ele deve agir como um gato, algo que ele faz de forma terrível. Isso força Yamada a encontrá-lo nos fundos para mostrar como fazer barulhos de gato, e os outros caem no esquema de Yamada, pensando que os supostos gatos estão prestes a brigar. Pouco depois, Hara, junto com Kenta, sai da biblioteca e Yamada sai do esconderijo com Kyoutaro, dizendo a ele que está feliz que deu certo antes de sair. No dia seguinte, enquanto Kyoutaro vai para a escola, ele vê Yamada com Haruya, o que o faz pensar se ele é seu namorado, e isso o deixa chateado. Ele os ouve conversando, e embora ela não parecesse interessada a princípio, eles começam a se dar bem enquanto continuam conversando. Logo depois, Haruya pede a Yamada para adicioná-lo aos contatos dela, mas ela não parece confortável com a ideia, e ele de repente a agarra pelo braço, deixando-a assustada. Mesmo depois de ver isso, Kyoutaro não quer admitir que se importa com a situação de Yamada, pois acredita ser uma pessoa confusa, mas inesperadamente recorre a usar sua bicicleta como bola de demolição para romper a conexão deles quando ela cai na água. Nesse momento, Moeko conta a ela sobre a situação e Yamada pergunta a Kyoutaro por que ele fez isso. Ele faz uma piada rápida e Yamada ri mais alto que uma hiena. No dia seguinte, enquanto Kyoutaro assume o trabalho de uma câmera espiã, ele reflete sobre como a biblioteca é sua expansão de domínio, e como ele não quer que ninguém entre nela. Ao mesmo tempo, ele percebe Yamada se preparando para fazer um lanche, e ela corre para pegar um pouco de água. Depois de um tempo, ele percebe que ela está tendo dificuldades para pegar água para preparar sua refeição, já que continua derramando a água no chão enquanto volta correndo. Enquanto ele percebe que ela está bagunçando o chão, Kyoutaro limpa, e logo Yamada o encontra, alegando que planejava limpar mais tarde. Ela então percebe que só tem 3 minutos de intervalo restantes, e se apressa para pegar a água, e ele percebe que seu QI é de apenas um dígito enquanto ela continua fazendo a mesma coisa. Ele sai correndo como Usain Bolt, indo até a sala de economia doméstica para pegar um copo para ela. No entanto, ele retorna e encontra Yamada já comendo o seu doce na torneira. A ajuda dele é mais inútil que a de Sakura. Para não perder a compostura, ele decide beber do copo e Yamada zomba dele por isso. De repente, ela entrega a ele seu lixo e diz que ele pode ficar com ele, fazendo-o se perguntar se gosta de ser tratado como lixo, já que está um pouco animado com isso. Mais tarde na aula, enquanto Kyoutaro pondera seu plano para eliminar Yamada, ela luta para se abanar por causa do calor, e isso aciona Moko, que decide ajudá-la. Enquanto Yamada e os outros abanam uns aos outros, Kyoutaro se pergunta por que Yamada gosta de comer sozinha quando tem tantos amigos, e ele se pergunta se Yamada está planejando transformá-lo em cadáver na biblioteca. Enquanto isso, Yamada pede a alguém sua camisa, pois está encharcada de suor, e Kyoutaro ouve Shou dizer que o suor lhes deu visão de raio-x para ver através das camisas. Isso dá a ele uma ideia de dar uma espiada em Yamada, mas antes que ele possa chegar até ela, Kyoutaro deixa cair seu estilete no chão para chamar a atenção de Shou,
enquanto as garotas saem da sala em busca de um ar-condicionado livre. Sentindo-se aliviado por seu plano ter funcionado, ele sai da sala e percebe o amigo mais próximo de Yamada, a quem ele gosta de se referir como seu namorado, e observa como Kobayashi nunca reclama quando Yamada. Mais tarde na biblioteca, ele encontra Yamada lá, e enquanto ele está delirando sobre como ela descobriu seu plano, ela pede a Kyotaro para passar o ventilador dele. Depois de cheirá-lo, ela diz que é um daqueles ventiladores que cheiram incrível, e diz a Kyotaro para sentir o cheiro. Quando ele se aproxima para cheirar o ventilador, ele percebe que Yamada está vestindo sua roupa de banho por baixo do uniforme escolar. Nesse momento, Yamada recebe uma ligação de Moko e de repente fica assustada, se escondendo debaixo da mesa. Ela então pede para Kyotaro se sentar rapidamente, o que o confunde, e imediatamente ele senta. Kobayashi entra na sala com raiva, perguntando a Kyotaro onde Yamada está. Sabendo que ela está brava com Tamada, ele diz que não sabe onde ela está enquanto tenta esconder a cobra em suas calças. E ela percebe que Yamada está escondida debaixo da mesa. Então decide se juntar a Kyotaro na mesa, o que o deixa desconfortável. Quando Kyotaro oferece um lanche a ela recusa porque é alérgica a junk food e explica que Yamada costuma fazer lanche sozinha para evitar desencadear suas alergias. Ela também diz o quanto é ciumenta da personalidade e aparência de Yamada, provocando Yamada ao elogiá-la por ser uma modelo. Isso faz com que Yamada se revele e confirme as afirmações de Kobayashi de que ela gosta de ouvir as pessoas a elogiarem. Logo depois, Yamada sai com Kobayashi nas costas enquanto Kyotaro corre para o banheiro para acalmar o dragão dele. Meses depois, após as férias de verão, os alunos se preparam para o próximo festival cultural e a turma de Kyotaro fica encarregada de trabalhar na casa assombrada. Enquanto Kyotaro pensa em uma maneira de escapar do trabalho, Yamada de repente se aproxima dele, perguntando se ele pode ajudar com as decorações, já que fez um bom trabalho ao projetar sua apresentação. Depois que ele concorda hesitante, Kyotaro ajuda Hara aconselhando-a sobre como deixar o design mais assustador, mas se distrai com seus grandes seios. De repente, Yamada aparece do nada e assusta Kyotaro enquanto Kobayashi diz que ela não é assustadora o suficiente. Quando Hara termina, ela diz que está com inveja da figura impressionante de Yamada e sai para esvaziar o balde. Nesse momento, Yamada nota um desenho de lápide com o sobrenome de sua família escrito nele. O que a chateia e Kyotaro se pergunta se Hara escreveu isso porque tem uma vingança contra Yamada. Sem perder tempo, Sho agarra Kyotaro e pergunta se ele escreveu isso. Para evitar um conflito entre as duas garotas, Kotaro admite que fez isso. E Sho ameaça bater em Kyotaro para impressionar Yamada. Mas, felizmente, Hara chega a tempo de contar à classe que foi ela quem escreveu e pede desculpas antes de apagar os nomes. Enquanto Kyotaro ajuda Hara a apagá-los, Yamada se aproxima dele e pede desculpas enquanto Kobayashi a chama para vir e praticar sua rotina de casa assombrada. Para que o design pareça realista, Kyotaro escreve o nome de sua família na lápide e vai a uma das barracas para lavar suas mãos. Enquanto estava lá, ele se pergunta o que Yamada quis dizer com seu pedido de desculpas, e de repente, Yamada o assusta ao aparecer do nada, perguntando se ela seria mais assustadora se estivesse coberta de sangue. Ela começa a mexer na tinta, então Kyotaro mostra a ela como fazer a tinta parecer mais sangue de verdade, e Kyotaro quase espirra com a cabeça em suas calças quando ela se inclina mais perto dele, fazendo-o sair apressadamente. Alguns dias depois, o festival cultural começa... E assim como Kyotaro planeja se afastar de todas as atividades, ele avista Haruya, que convida Yamada e seus amigos para passear pelo festival com ele, o que faz Kyotaro entrar em pânico. Embora Kyotaro tenha problemas com Haruya, ele reconhece que Haruya não é totalmente ruim, já que ele ajudou a recuperar sua bicicleta do rio. Enquanto segue, Kyotaro encontra Yamada e ela sugere que eles visitem uma das exposições que destaca a cidade deles. Eles entram na sala e encontram um mapa no chão. Então, Yamada localiza sua casa no mapa e Kyotaro descobre que mora perto dela, o que o deixa nervoso. Em seguida, ele pergunta se pode tirar uma foto e Yamada pega seu telefone para que possam fazer uma selfie. Isso o deixa desconfortável, já que ele queria fotografar o mapa, mas ele considera isso uma vitória, pois pode ser a última chance do virgem tirar uma foto com uma gata. No dia seguinte na escola, Kyotaro visita a enfermeira escolar porque ele teve uma dor de cabeça durante a corrida de maratona da escola, e vê um par de tênis com Yamada escrito neles, o que o deixa apavorado. No entanto, ele supõe que pertence a outro Yamada na turma sênior, mas fica chocado ao vê-la deitada na cama ao lado. Enquanto ele a observa fantasiando sobre as diferentes poses de yoga que pode tentar com ela o nota. No entanto, ela afirma que não há problema em ele olhar para ela, já que ele não é um... Enquanto conversam, ele descobre que Yamada visitou o escritório porque está com problemas de estômago, e explica que está com dor de cabeça. Então o pote de doces humano tira um monte de doces do bolso e lhe entrega um comprimido para a dor. Ele então encontra um copo para tomar as pílulas, e percebe que Yamada o usou antes, o que o deixa nervoso. No entanto, ele se prepara como se fosse sua única opção e luta para tomar o remédio, mas engole a pílula à força quando Yamada o assusta. Quando Yamada sai para a aula, Kyotaro percebe que ela deixou suas roupas de ginástica para trás e luta contra seus demônios que lhe dizem para fazer algo estranho. Com isso, nesse momento a enfermeira volta, irritada porque Yamada deixou doces por toda parte e joga as roupas de Yamada em Kyotaro, dizendo para ele devolvê-las para ela. Ele então aceita o presente dos céus e testa se tem uma tara por cheiros. Depois disso, Kyotaro tenta devolver as roupas de Yamada e a vê correndo de volta ao escritório da enfermeira para garantir sua doce. Mais tarde, Kyotaro volta para a aula para continuar trabalhando em seu romance e ouve Sho sugerindo que joguem um jogo, perguntando às garotas se elas têm sessões solitárias de DJ à noite, o que desencadeia Kyotaro. Imediatamente ele se aproxima das meninas e elas o olham friamente, então ele muda de tática, pedindo para ver quão curtas estão suas unhas e presume que todas elas cuidam dos feijões, já que são todas curtas. Pouco depois, Sho entrega a Kyotaro uma carta para dar a Yamada, que ele presume conter uma mensagem suja. E como ele não quer se meter em problemas com as garotas, ele entrega a Yamada seu desenho de sua protagonista feminina. Kyotaro então sai da sala para olhar a carta de Sho, onde descobre que ele só queria o endereço de linha de Yamada. Após isso, ele retorna à aula e ouve Sho elaborar um novo plano sujo.
para as garotas e sugerindo que elas estendam os punhos. E no entanto, a maneira como as garotas posicionam as mãos ao redor mostra o quão selvagem ela é na cama. Eles continuam com isso. Esquema, mas as garotas percebem e evitam interagir diretamente com seu punho. No entanto, ainda desenvolvem suposições sobre suas posições de yoga F favoritas. Depois disso, Kyotaro volta à biblioteca e questiona o teste de personalidade adulta de Sho. Nesse momento, Yamada entra na sala e percebe que alguém comeu suas batatas fritas. Então segura a mão de Kyotaro e percebe que ele não comeu. Eles. Por outro lado, Kyotaro fica chocado com o gesto de Yamada, já que de acordo com o teste, isso significa que ela gosta de dominar durante as batalhas noturnas, o que faz sua cenoura natural ficar ativa. Mais tarde, no treino de basquete, Kyotaro percebe que está se desviando de seu objetivo original de neutralizar Yamada e não consegue entender os sentimentos estranhos que tem por ela, já que suas ações não correspondem aos seus. Enquanto ele está perdido em pensamentos, ele vê Yamada olhando para ele de longe, e isso faz com que ela se machuque por causa de um basquete. Embora ela se levante, o treinador manda Yamada para a enfermeira e os instintos de paquera de Kyotaro entram em ação enquanto ele o segue. Enquanto ele entra furtivamente no escritório, Kobayashi decide pegar suas coisas na academia. Então Kyotaro se esconde debaixo da cama e ouve a conversa dela enquanto Yamada liga para a mãe em lágrimas, já que a sessão de fotos que ela tem no dia seguinte está arruinada. Nesse momento, Yamada deixa cair sua carteira. E Kyotaro percebe que quer fazer a dança proibida com ela. Depois disso, Kyotaro volta para a aula e ouve Sho dizendo a seus amigos que tem amostras dos tecidos sangrentos de Yamada. Isso faz com que ele, com raiva, mas antes que ele possa reagir, percebe que tem marcas de sangue na camisa e isso o acalma. No dia seguinte, Yamada aparece com um curativo no nariz e todos que ela encontra perguntam o que aconteceu, transformando-a em um disco riscado, pois ela continua repetindo que foi atingida com... Para resolver isso, Kobayashi escreve a razão de seu acidente na bandagem e Yamada diz às suas amigas que estava preocupada que seu nariz ficasse torto para sempre. Além disso, ela sente que seu gerente e seus pais teriam ficado desapontados com ela, o que a deixa triste. Depois disso, Kyotaro encontra Yamada chorando na escada da escola e percebe que ela ficou sem lenços. Então Kyotaro retorna à biblioteca e deixa lenços suficientes nas mesas para mumificar uma cidade para Yamada. Então ele se esconde atrás da estante e observa Yamada usar os lenços enquanto come batatas fritas, sentindo-se feliz por ela estar de volta ao seu estado normal. Alguns dias depois, Kyotaro questiona o que significa gostar de alguém enquanto vai para a escola, e ele tenta negar o fato de que está apaixonado por Yamada, dizendo que é mais um tipo de não a odiar. Ele então conclui que o amor é apenas uma doença mental que leva a más decisões, e decide ser o rei dos solteiros. Mais tarde, durante o almoço, ele percebe Rin olhando para Yamada e vê que Yamada está guardando uma caixa de leite, então ele assume que ela quer alimentar alguns cachorrinhos perdidos. No entanto, ele descobre que ela pretende fazer uma nova refeição com isso, o que o irrita, já que ela poderia simplesmente pegar um lanche simples que não precisa de alquimia para preparar. Quando ela tenta despejar o lanche na caixa de leite, ele salta do esconderijo para parar e diz a Yamada para pegar uma tigela do laboratório de economia doméstica. Ela então o trata como um cachorro, dizendo-lhe para buscar para ela, e o simplório se move mais rápido que uma Mach 10 para fazer isso. Mas Yamada explica que estava brincando. Enquanto eles saem para pegar uma tigela, Taro diz a Yamada que percebeu que ela adora comer lanches que ela mesma faz, e ela responde que está em uma fase de culinária, o que o faz perceber que ela não está familiarizada com inteligência, já que pensa que misturar lanches é cozinhar. Os dois descobrem que a sala de economia doméstica está trancada, então ele sugere que usem o laboratório de ciências. E depois que eles entram furtivamente no laboratório, ele começa a preparar o lanche como se estivesse construindo uma bomba atômica. Depois disso, ele oferece uma amostra para ela provar, e ela usa a mão dele como colher para experimentar, o que o faz corar. Enquanto ela engole o lanche, um professor tropeça neles e isso a assusta, fazendo com que ela derrame a gosma sobre si mesma, o que dá ao professor uma ideia errada do que está acontecendo. Como punição, eles são colocados na tarefa de limpeza. E enquanto cumprem seu tempo, Rin vai até Yamada para conversar com ela, mas isso faz com que ela deixe cair o pano pela janela. Ela então vai pra fora com Kobayashi para recuperá-lo, enquanto Sakina diz a ela para parar de adiar pedir desculpas a Yamada por ter acertado ela com a bola. E isso faz com que Rin desabe. Mais tarde na biblioteca, Kyotaro vê Rin olhando pra Yamada enquanto ela está comendo, e percebe que ela está tentando encontrar o momento certo para se desculpar. Então ele decide dar-lhes espaço, mas Yamada de repente o interrompe para mostrar alguns filtros que acha engraçados e pede para tirar fotos com ela, mas Kyotaro recusa porque não quer atrapalhar Rin. Ele sai correndo da biblioteca e Sakina o agarra para que possam espiar as duas. Nesse momento, Yamada pede a Rin para tirar uma foto com ela, e ela aceita sem hesitar. Depois Yamada comenta que faria caras mais engraçadas se seu nariz não estivesse machucado, e isso faz Rin se sentir culpada, então ela pede desculpa por ter jogado a bola de basquete nela. No entanto, Yamada nem sabe que ela fez isso, o que surpreende Kyotaro, e depois de garantir a ela que não está brava, Yamada oferece dar a ela doces como sinal de paz, deixando cair algumas embalagens de doces no chão, e Sakina aparece de repente para ajudá-la a pegar. Depois disso, Yamada volta para a aula, e Sakina diz a Rin que ela estava preocupada à toa, e pede desculpas por pressioná-la tanto. Após a escola, enquanto Kyotaro vai pra casa, esbarra em Yamada, que nota que Kyotaro tem uma bicicleta nova e pergunta a Kyotaro para levá-la numa loja de lanches enquanto monta na bicicleta dele como se quisesse ter 7 minutos no paraíso com ela. Para suborná-lo, ela lhe dá a tampa do seu lanche, e os dois seguem seu caminho. Ela então pergunta a que clube da escola ele pertence, e ele responde que está no clube de processamento de dados, enquanto ela diz que está no clube de basquete. No entanto, ela diz que está pensando em deixar o clube, já que não joga há um tempo e foi proibida de jogar, sugerindo que se junte ao clube de processamento de dados. Vendo sua resposta sem entusiasmo, ela diz que ele deveria parecer animado. Mas ela não sabe que ele está quase tendo um ataque cardíaco, já que é a primeira vez do Virgem estando tão perto de uma mulher má. Pouco depois, Kyotaro nota uma delegacia de polícia e começa a exagerar, achando que a carreira dela acabaria se fossem pegos andando juntos na bicicleta dele. Imaginando sua família e amigos decepcionados com ele. Antes que ele possa pedir para ela descer, ela faz deduções dignas de Sherlock Holmes e percebe que ele é um beta que tem mais medo do que frangos, o que o provoca a continuar com o passeio.
Eventualmente, Kyotaro a leva ao seu destino e ela o recompensa com um agrado, o que o choca, já que dessa vez não é lixo. Como uma piada, ele entrega seu lixo a ela, e ela ri, acenando pra ele. No dia seguinte, o professor de Kyotaro informa à classe que alguém relatou que os alunos têm trazido comida para a biblioteca, lembrando-os de que os estudantes não podem trazer comida ali. E o professor deles acredita que Yamada é a responsável pelo feito, o que ela nega. Não acreditando nela, ele diz pra ela encontrá-lo na sala dos professores depois da aula. No entanto, ela se livra da acusação, pois ele está muito ocupado depois da aula. No dia seguinte, enquanto Kyotaro descansa em uma lanchonete, preocupado que Yamada possa não visitar mais a biblioteca, já que ela não pode comer lá, sua irmã mais velha se junta a ele na mesa e reclama de ter que cuidar dele mesmo, tendo sido ela quem o arrastou para fora. Enquanto ele reza para que ninguém da escola o veja ali com ela, Yamada e suas amigas de repente entram e sentam-se na mesa em frente a Kyotaro e sua irmã, fazendo-o surtar. Ele canaliza seu morcego interior para escutar a conversa delas sobre serem paqueradas por garotos, e a irmã de Kyotaro o provoca um pouco, resultando em ele sair para comprar uma bebida para si mesmo. Enquanto pensa em como tem tido azar, Yamada se apressa para falar com ele na fila, perguntando se a garota é irmã dele, e Kyotaro compartilha suas queixas sobre sua irmã. No entanto, Yamada diz que gostaria de ter um irmão mais velho. Irmã, e ela logo percebe que não está com a carteira. Isso faz Kyotaro perguntar por que ela entrou na fila, e ela tenta dar a desculpa de que realmente queria ir ao banheiro. Então Kyotaro diz que todos eles estão no andar de cima, o que a pega de surpresa, então ela corre pra lá. Enquanto Kyotaro faz o pedido, ele percebe que ela pode ter apenas querido falar com ele pega lanches que ela disse que gostava para dar a ela e esbarra em Yamada, que o provoca por pegar uma sobremesa que ela queria. No dia seguinte na escola, Yamada esbarra em Kyotaro na sala dos professores enquanto ele está verificando por ela lá, e ela pede para ele acompanhá-la para ver o professor, pois está com medo de ir sozinha, ao que ele concorda. Quando entram, o professor fica surpreso em vê-lo com ela, e ele explica que está lá apenas para observar. Então o professor começa a criticar Yamada por ter lanches na biblioteca, e Kyotaro usa só 2 neurônios para ajudar Yamada a sair do problema. Quando ele tenta sair rapidamente, o professor o impede, e ele pensa que estão perdidos, mas o professor diz que está impressionado com o quanto ele fala. Enquanto voltam para a aula, Yamada apresenta a Kyotaro 2 opções de doces, e depois que ele escolhe uma, ela diz que ele é mesmo uma criança, e diz a ele para se referir a ela pelo primeiro nome, o que faz as borboletas em sua barriga enlouquecerem. Alguns dias depois, Kyotaro fica inquieto na aula, pois é hora de participarem de uma visita ao local de trabalho, e o professor lhes diz para formar um grupo de 6 alunos com interesses semelhantes. Enquanto ele pensa em um grupo para se juntar, Sho deixa Kyotaro entrar em seu grupo, e de repente concorda com Kanzaki em dissolver o grupo, já que os grupos de Hara e Yamada precisam de 2 pessoas. Eles então se aproximam de Sakine e pedem sua aprovação, mas ela percebe o plano dele e depois faz um sorteio entre os 4, o que deixa Kyotaro nervoso, pois ele realmente quer estar no mesmo grupo que Yamada. Depois de discutirem as coisas, eles escolhem Kanzaki, e Yamada percebe a decepção de Kanzaki, então ela imediatamente persuade as garotas a deixarem-no decidir se ele gostaria de se juntar aos grupos delas. Kyotaro então percebe que está tendo dificuldade em dizer o que quer, então ele chega à lógica de que deveria se juntar ao grupo de Hara, já que todos têm notas semelhantes. Enquanto dividem o grupo com base nas notas, Kyotaro quase acaba separado de Yamada, então ele mente sobre ser tão inteligente quanto Light Yagami para que possa entrar no grupo dos meio-cérebro, e Sho também acaba se juntando ao grupo de Sakine. No entanto, Yamada sabe que Kyotaro estava mentindo para se juntar ao grupo deles, e ele fica chocado por ela ter descoberto. Mais tarde, na biblioteca, enquanto Kyotaro se esconde para seguir Yamada como um cameraman da Nat Geo Wild na floresta tropical, ele vê Hara esperando lá, e Yamada logo entra para se juntar a ela. Imediatamente ela se senta. Yamada convida Hara para comer alguns lanches, mas ela diz que só quer discutir com Yamada, e os dois falam sobre o status do relacionamento entre Kanzaki e Hara. Ao ouvir isso, Kyotaro fica perplexo que Kanzaki está fazendo progressos, apesar de Kanzaki ser uma mente culta como Shu. Enquanto isso, Hara diz que queria algum conselho de Yamada, pois acha que ela tem um namorado. Em resposta, Yamada diz que não tem namorado, o que impede a cabeça de Kyotaro de explodir de ansiedade, e ela se ofende levemente com as respostas seguintes de Hara, dizendo que não precisa ser uma jogadora para treinar alguém. Yamada então dá alguns conselhos sobre coisas que eles podem fazer como casal, enquanto Kyotaro aproveita seu tempo como uma câmera de CFTV humana. Ao ver uma cena tão fofa, Hara acaba tirando uma selfie que expõe a posição de Kyotaro. Em seguida, Hara e Yamada confrontam Kyotaro, mas Hara não se importa com Kyotaro escutando, já que ninguém saberia seu segredo, pois ele nem mesmo tem amigos imaginários, e isso o machuca um pouco. Após a escola, Kyotaro percebe que está chovendo, o que ele percebe ser uma desculpa perfeita para um cara andar para casa com sua paquera debaixo do mesmo guarda-chuva, e vê que as pessoas estão realmente indo para casa juntas com guarda-chuvas como ele previu. Nesse momento, Yamada o encontra e nota que ele está usando uma capa de chuva, então ela pergunta se pode emprestá-la para visitar uma loja e comprar um guarda-chuva para ela mesma, já que diz que esqueceu de levar seu guarda-chuva para a escola. Então Kyotaro dá a Yamada sua capa de chuva e ela vai para a loja, mas ele nota que Yamada deixou sua bolsa com seu cartão de crédito dentro, então ele a alcança e diz que ela deixou o cartão de crédito lá. E ela estende os braços sobre Kyotaro para protegê-lo da chuva, pedindo-lhe para tirar isso da bolsa dela. Enquanto procura na bolsa, ele descobre um guarda-chuva dentro da bolsa dela, mas Yamada diz que está quebrado, e ele encontra a carteira dela. Então ela diz para ele colocá-la nos bolsos, o que ele tem dificuldade em fazer enquanto luta para manter sua coragem. Após Yamada sair, ele testa o guarda-chuva, apenas para descobrir que está funcionando,
Bem, e ele tem a impressão de que ela está interessada nele, mas Yamada volta com um novo guarda-chuva e uma sacola de lanches, o que o faz pensar que ela só queria um lanche. Nesse momento ela pergunta se ele gosta ou odeia chocolate com menta, e ele diz que não se importa, o que a surpreende, e ela pede pra ele adivinhar se ela ama. Enquanto ele demora a responder, ela diz que só quer testar o tempo de reação dele, e lhe entrega uma barra de chocolate. Quando ele olha nos olhos dela, percebe que está tão apaixonado por ela que se encontraria petróleo no fundo do buraco que a queda criou. No dia seguinte, Yamada, Kyotaro e seu grupo chegam à Akita Publishing Company, e Sakine exibe seu conhecimento de mangá na frente do outros, enquanto Kyotaro está preocupado que as coisas não terminem bem para o grupo deles. Eles se apresentam na recepção e depois seguem alguém até um escritório cheio de trabalhadores. Enquanto olham ao redor, Shou tenta encontrar algo para discutir com Yamada, e parece estar falhando, mas depois que ela avista a obra de arte de um colega modelo no escritório, isso dá a Shou a chance de falar com ela sobre um assunto comum que ambos conhecem. No entanto, Shou não conseguiu reprimir seus genes cultos, comentando sobre dispositivos flutuantes naturais femininos, e isso arruína suas chances. Depois disso, o grupo se divide, enquanto um grupo segue uma guia mulher para outro lugar, deixando Kobayashi, Kyotaro e Yamada para trás. Alguém então sai para mostrar ao grupo de Shou algumas obras de arte originais, e Kyotaro quer muito vê-las, mas não quer deixar Yamada para trás. Justamente então, Yamada percebe isso, então ela pega a mão dele e o leva ao grupo de Adachi, abrindo caminho para ele ver a obra de arte. Ver isso o deixa muito feliz, e ele expressa sua empolgação, o que deixa todos em choque. Depois que terminam, eles entram em um elevador a caminho de sair, e um homem entra apressadamente empurrando o grupo, o que faz Yamada ficar em uma posição que poderia levá-los a esbarrar no hardware. Então Kyotaro decide fechar os olhos para resistir a qualquer tentação. Quando ele abre os olhos no final do percurso, percebe que ela está olhando fixamente para ele, então ele a chama, e isso a traz de volta à realidade. Enquanto se dirigem para o trem, estação, Yamada pergunta a Kyotaro se ele lê muito mangá, e ele menciona alguns, mas Yamada diz que lê mais de comédias românticas, recomendando uma pra ele. No entanto, Kobayashi comenta que lhe faltam neurônios para entender romances assim, como uma piada, e Kyotaro decide ir ao banheiro enquanto Yamada o espera. Depois disso, Kyotaro percebe que Yamada e ele se separaram do grupo e perderam o trem, o que os faz entrar em pânico. Kyotaro sente-se empolgado por estar preso sozinho com Yamada, mas tenta esconder sua empolgação e sugere que eles se sentem na estação até o próximo trem chegar, mas então fica chocado ao ver Yamada se tornar uma cachoeira humana. Para acalmar Yamada, Kyotaro compra um chá com leite pra ela, e diz que é culpa dele por ter passado tanto tempo no banheiro, o que o separou do grupo. Enquanto conversavam, ela teve um pensamento engraçado sobre ele e seu humor melhorou. Depois de entrar no trem, Yamada o segura perto para que não se separem novamente, e os dois discutem sobre o relacionamento deles. Yamada se sente animada ao pensar que Hara logo seria a namorada de Kinzaki e diz que os melhores relacionamentos são secretos, perguntando a Kyotaro se ele concorda, o que o deixa nervoso. Mais tarde, os dois se reúnem com os outros e antes que Yamada possa se desculpar por se perder, Kobayashi diz que sente muito por ter deixado Yamada para trás, já que ela é a líder do grupo. Na manhã seguinte, Kyotaro continuou a falar sobre o que aconteceu na viagem para sua família, e sua irmã apontou que ele já tinha contado a história na noite anterior, mas ele explica que contou apenas para a mãe e queria contar para ela também. Nesse momento, ele se levanta para ir à escola e a irmã de Kitara diz que ele tem se divertido mais na escola ultimamente antes de sair. A caminho da escola, ele percebe que as palavras da irmã eram verdadeiras, observando que pode ser porque ele gosta de Yamada, mas se recusa a deixar isso subir a cabeça, pois ele tem questões de confiança. Pouco depois, eles barram Yamada no portão da escola e ela lhe entrega alguns volumes de mangá. Depois de conversarem por um tempo, ela diz a Kyotaro que sairá cedo da escola naquele dia. É por isso que ela quer entregar a ele. E o bobo também é cego, pois não percebe que ela estava esperando por ele, dizendo a ela para voltar ao portão para não perder quem estava esperando. Mais tarde, na biblioteca, Kyotaro assume que Yamada tende a sair cedo ou ficar em casa por motivos de trabalho enquanto lê seu livro de assassinato favorito. E Yamada chega inesperadamente, notando que ela nunca o tinha visto sentar-se tão frequentemente quando ela estava por perto. Vendo o livro em sua mão, ela perguntou se poderiam lê-lo juntos e começa uma luta, levando Yamada a testar se seus balões de ar poderiam envolver o rosto dele. Sentindo-se envergonhado, pergunta a Yamada se ela estará na escola amanhã, pois agora ele está ansioso para vê-la todos os dias. E embora ele ache que é uma pergunta estranha, ela diz alegremente que certamente irá à escola antes de sair. Mais tarde em casa, Kyotaro então percebe que está gostando da escola, enquanto lê o mangá que ela lhe deu, e seus pensamentos intrusivos vencem enquanto tenta descobrir em que posição ela lê. No dia seguinte na escola, Yamada corre para encontrar Kyotaro, e Shou os vê conversando casualmente sobre mangá. Depois, ele se encontra com Kyotaro e pergunta sobre sua conexão próxima com ela, fazendo Kyotaro pensar que ele quer provocá-lo. No entanto, ele só quer saber se Yamada tem namorado, já que assume que Kyotaro é próximo o suficiente dela para ter tal informações. E adverte para não deixar ninguém saber que ele perguntou sobre isso. Em resposta, Kyotaro diz a Shou que ele não sabe, e Shou admite que gosta da Yamada. Quando Kyotaro pergunta por que ele gosta dela, ele deixa seu espírito refinado tomar conta, dizendo que só consegue se animar com Yamada, acrescentando que ela tem mais curvas que uma padaria e que adoraria ser sufocado por suas coxas grossas, o que deixa Kyotaro desconfortável. Depois de ouvir isso, Kyotaro volta para a sala de aula, questionando se seus sentimentos por Yamada são reais ou se ele só quer dançar com ela, então senta-se enquanto ela está em sua mesa. Nesse momento, ele nota as coxas dela, o que o faz corar, e ele se sente mal quando Shou lhe dá um aceno de aprovação. Mais tarde, ele encontra Yamada assustada na biblioteca porque alguém postou um aviso para não comer lá, dando-lhes a ideia de que alguém deve tê-la delatado, então ele começa a restringir as pessoas que sabem que Yamada come na biblioteca. Mas Yamada diz que é melhor perguntar à bibliotecária sobre o aviso. Quando eles perguntam a ela, ela mostra a Yamada e Kyotaro uma embalagem de bala de mel que encontrou na biblioteca e diz que é melhor ter um aviso lá dentro, já que a maioria das pessoas tende a não seguir as regras a menos que as vejam escritas. Depois disso, Kyotaro volta para a biblioteca com Yamada, que está muito triste sobre o recente
desenvolvimento e Kyotaro está preocupado que Yamada não passe mais por lá, agora que ela perdeu um motivo para estar lá. De repente, Yamada tira chocolates e diz que continuará a comer aqui apesar do aviso. Mas Kyotaro diz que não é seguro fazer isso. Nesse momento, ele vê a bibliotecária e agarra a mão de Yamada para evitar que a bibliotecária descubra os chocolates de Yamada. Depois, Kyotaro percebe que o chocolate derreteu nas mãos de Yamada e diz para ele se afastar enquanto ela lambe das mãos. Antes de sair, Kyotaro diz a Yamada que talvez seja melhor ela deixar de lado os lanches, e ele sente que é melhor as coisas terminarem assim, apesar de ele se sentir devastado. Depois, Kyotaro volta à biblioteca e fica surpreso ao ver Yamada, que diz estar fazendo lição de casa. No entanto, ele percebe chocolate embaixo do caderno dela. Em sua defesa, Yamada promete que reduziu 1/3 dos seus lanches, o que faz Kyotaro perceber que ela nunca mudar. Ele então pergunta a Yamada quem pensaria em jogar comida fora na biblioteca, e ela menciona o momento em que deu a Kyotaro um pacote de batatas fritas quando se conheceram na biblioteca. No entanto, Kyotaro diz que nunca o jogou fora. E Yamada pergunta o que ele fez com o saco, mas ele se recusa a responder. Alguns dias depois, enquanto Kyotaro leva sua carreira de perseguidor para o próximo nível, ele descobre que Yamada está em um programa de televisão chamado Columbus Gakuen Kyotaro. Liga sua TV que passa naquele dia toda semana. Então ele corre para assisti-lo, mas percebe que perdeu, o que o deixa triste. No dia seguinte, a caminho da escola, Kyotaro diz a si mesmo que gosta de Yamada, mas acha que está bem com as coisas continuarem iguais entre eles. Mais tarde, durante a aula de educação física, os alunos começam a correr suas maratonas, e Kyotaro percebe que Yamada está se aproximando dele. Para manter a pequena aura que tem, ele acelera o ritmo, enquanto Yamada luta para acompanhar. Então ele desacelera para ter uma melhor visão do peito de Yamada. Jealous, e ele diz a ela que está com a camisa do avesso. Então ela vira a camisa, e a física do castelo inflável envia sinais para sua varinha. Isso faz Kyotaro perder o fôlego, então ele desacelera um pouco mais, e Yamada percebe o olho direito de Kyotaro pela primeira vez. Tempo, o que o deixa tímido. Depois de correr, Kyotaro ajuda Yamada a se levantar. Mais tarde, o virgem pesquisa sobre segurar as mãos, mas para de ver os resultados porque não quer que seu desejo fique imoral com ela. Perder o controle. Mais tarde na aula, Kyotaro percebe que está com o colete de maratona de Yamada e vê seu colete na cintura dela. Isso faz com que ele pense no que os outros diriam se descobrissem que Yamada tinha a sua camisa. E para piorar, ela veste o colete dele durante a aula, enquanto o professor chama Shou para resolver uma questão. Sabendo que Shou certamente olharia para os balões de Yamada onde o nome está escrito, ele pergunta ao professor se pode resolver a questão no quadro. E ele permite. Kyotaro tenta avisar Yamada que ela está vestindo seu colete, mas ela acha que ele está apenas confiante sobre resolver a questão. Shou pergunta a Kyotaro por que ele está posando como All Might, enquanto seu professor diz que ele errou a questão. Kyotaro então volta para sua mesa parecendo um cachorro molhado, e ele ainda se sente preocupado que eles possam ver sua camisa nela. Depois que ela consegue não ser pega com seu colete, Yamada pede a Kyotaro para visitar a enfermaria e devolve a roupa esportiva de Kyotaro a ele. Depois de conversarem por um tempo, Kyotaro se pergunta quando ela percebeu que eles foram trocados e Yamada sugere que verifiquem suas alturas. No entanto, ela continua colocando seus balões na cara dele, o que o deixa animado. Em suas calças, então ele sugere que ela verifique sua altura primeiro. Depois de fazer isso, ele se recusa a deixar que ela verifique sua altura e isso resulta em uma discussão entre os dois, eventualmente levando Yamada a subir na balança. Eles entram em outra discussão, desta vez sobre o peso de Yamada, mas Kyotaro nega ter visto. Mais tarde na aula, Kyotaro ouve todos discutindo o papel de Yamada em um filme que ela vai gravar no dia seguinte, e Kyotaro nota que Yamada não demonstra tanto entusiasmo quanto os outros. Ele se pergunta se ela está se sentindo triste pelas pessoas de níveis mais baixos como ele, já que está subindo na escada social, e pensa que ela é apenas uma pessoa legal. Nesse momento, o professor entra na sala, e anuncia que eles trocaram de lugar e pede à turma para pegar um pedaço de papel de uma caixa para saber suas novas posições. No final, Shou senta-se ao lado de Yamada, e Kyotaro fica atrás deles, mas ao lado de Hara. Embora esteja triste por não poder sentar-se ao lado de Yamada, ele acredita que isso será bom para ele. Mas com o passar do dia, ele percebe que nem tudo é bom, já que Yamada está dificultando para ele copiar as notas no quadro. Yamada então olha para trás e pensa que Kyotaro está dando uma olhada nela. Mais tarde, Kyotaro estraga as chances de Shou se aproximar de Yamada e ele tenta inclinar-se para a esquerda para ver o quadro, mas acaba repousando a cabeça no ombro de Hara. Vendo que ele está com dificuldades, Hara diz a Kyotaro para copiar suas anotações e move sua mesa para perto da dele. Nesse momento, Kyotaro olha para Yamada, que devolve um olhar desagradável e diz que ele está sendo parcial. Depois da aula, Kyotaro percebe Yamada de mau humor e se pergunta por quê, até que Yamada diz que ele deve estar feliz sentando-se ao lado de Hara, já que ela é simpática e fofa. Em resposta, Kyotaro diz a Yamada que tudo o que ele vê é ela, e antes que possa dizer que ela dificulta a visualização do quadro, ele percebe o que acabou de dizer, o que o deixa envergonhado. Mais tarde na biblioteca, Kyotaro explica o que quis dizer com suas palavras e diz que isso está resolvido agora, pois ele está sentado na frente com Shou, enquanto Yamada se senta com Hara atrás deles. Kyotaro então pergunta a Yamada sobre seu papel em filmes, e Yamada fica animada compartilhando sua frase icônica do papel. Ouvi-la dizer as falas pra ele faz com que se sinta atacado, já que envolve esquisitos, e ele percebe um grupo de meninas fofocando sobre eles. Então, ele pergunta a Yamada se podem ir para um lugar menos lotado, e os dois entram em uma sala pequena. Yamada então pergunta a Kyotaro se ele vai ver seu filme quando ele... lançamentos, e Kyotaro não tem certeza se ele irá. Depois que Yamada o convence, Kyotaro diz que tentará assistir, e isso a faz sorrir, dizendo a Kyotaro que não precisa mais praticar. Mais tarde naquela noite, Kyotaro faz um esforço para assistir ao programa que perdeu na semana anterior, e vê Yamada. Kyotaro percebe que o apresentador não dá a Yamada uma chance de brilhar, mas ele se sente aliviado por ela não ter tido uma oportunidade. Kyotaro fica chateado por se sentir assim, e chega à escola no dia seguinte com planos de não mencionar isso pra ela. No entanto, ele ouve Yamada pedindo a Kobayashi e aos outros para compartilhar suas opiniões sobre o programa. Kyotaro fica surpreso que Yamada esteja tão entusiasmada com seu papel medíocre. Yamada entrega a Sakine o autógrafo de seu co-estrela, mas Sakine percebe que é uma falsificação. O episódio termina com Yamada e suas amigas rindo da situação.
No dia seguinte, enquanto as meninas brincam, Yamada se sente solitária porque Kobayashi não está por perto, então decide sentar no colo de Moeko. E ela decide usar os balões de Yamada como anti-estresse, bolas, o que desestabiliza Yamada enquanto Kyotaro tenta acalmar seu dragão. Depois que Yamada diz que tem zonas restritas em seu corpo, ela desenha um esquema de si mesma, marcando as zonas e avisa que ninguém deve tocar nessas zonas. Depois disso, Sho decide limpar o quadro, mas Kyotaro rapidamente se oferece para ajudá-lo com a intenção de memorizar o diagrama. No dia seguinte na aula, Kobayashi reclama para Yamada sobre encontrar-se com atividades escolares e do clube, enquanto Yamada se gaba de suas notas acima da média e do estresse do trabalho, o que irrita Kobayashi. Para resolver seus problemas, Kobayashi decide encontrar Kyotaro para ajudar com sua lição de casa de matemática, e Yamada fica com ciúmes, pois Kyotaro nunca a ajudou. Kobayashi então diz a Yamada que as reuniões de pais e mestres estão chegando e que Yamada deveria considerar estudar mais. E se gaba de que definitivamente obterá uma nota mais alta do que ela no próximo teste. Enquanto conversam, Kobayashi reconhece o conhecimento matemático de Kyotaro e diz que sabe que ele faz parte do clube de processamento de dados da escola, contando que Yamada lhe disse isso, o que a faz surtar. Ela também diz que tem falado muito sobre ele ultimamente, e Yamada diz que gosta de falar sobre muitas pessoas, enquanto Kyotaro pensa que Yamada o menciona nas conversas para menosprezá-lo. Em seguida, Kobayashi admite que Yamada pode ser estranha às vezes e dá um exemplo de quando ela usou sorvete para tirar chantilly do rosto, o que o faz dar uma risada. Isso surpreende Kobayashi, já que ele raramente ri ou conversa com garotas. Normalmente, mas Yamada o defende, alegando que ele é na verdade normal. Enquanto está a caminho de encontrar sua mãe, Kyotaro percebe Sho sendo repreendido por sua mãe, e ele fica preocupado com sua reunião com a mãe e o professor. Logo depois ele vê Yamada e a mãe dela sentadas ao lado de sua mãe. Nesse momento, Yamada ouve a mãe de Kyotaro falando sobre ele e percebe quem ela é. Imediatamente, Yamada fica feliz e nervosa para conversar com a mãe de Kyotaro, e a mãe dele diz a ela que Kyotaro tem dito que está gostando muito da escola ultimamente. Enquanto eles conversar, a mãe de Kyotaro dá a Yamada uma pastilha para a garganta, e Yamada entrega a ela um doce do seu bolso ao mesmo tempo. Após a conferência, Kyotaro não quer que ninguém o veja com sua mãe, então ele tenta aumentar o ritmo enquanto sua mãe expressa orgulho por ele participar mais das aulas. Ela então diz que trocou doces com uma garota deslumbrante e sem eles saberem, Yamada o segue. A mãe dele então pergunta se ela sabe de quem ele está falando, e Kyotaro diz que é Yamada, fazendo seu rosto ficar vermelho como um morango. Quando eles a veem, Kyotaro quase tem um ataque do coração enquanto Yamada passa por eles, tão envergonhada quanto Kyotaro. No dia seguinte, Yamada conta a Kyotaro sobre seu encontro com a mãe dele, e após fazer perguntas embaraçosas sobre sua mãe, Kyotaro lembra Yamada sobre seu dever de casa. Então Yamada diz que Kobayashi tem tido aulas extras em casa e pergunta a Kyotaro se ele poderia ajudá-la a estudar. Sem pensar duas vezes, Kyotaro aceita e o bibliotecário da escola os cumprimenta. De repente, Kyotaro começa a entrar em pânico porque vê a pastilha de Yamada na mesa e não quer que o bibliotecário descubra comida na biblioteca. Ele tenta avisá-la sussurrando em seu ouvido, mas isso acaba aquecendo o forno dela, o que surpreende-o. No entanto, ele consegue esconder a bala. Depois disso, Yamada atualiza as zonas da área 51 do corpo dela. E Kyotaro percebe que fez algo que a desencadeou. Mais tarde, Kyotaro volta para casa na chuva e vê Yamada com um guarda-chuva, dizendo a ela que esqueceu sua capa de chuva. Então Yamada coloca uma bolsa na cabeça dele. Nesse momento, Kyotaro diz a Yamada que não quer a bolsa. Então ela coloca seus pertences no cesto da bicicleta dele e depois senta no banco de trás da bicicleta dele, planejando protegê-lo da chuva com seu guarda-chuva. No entanto, Kyotaro diz que pode ser perigoso para ele andar de bicicleta com ela na chuva, e ela concorda em deixá-lo ir para casa sozinho. Logo depois que Kyotaro chega em casa, ele nota os pertences de Yamada na sua cesta e corre para a estação para devolver suas coisas a ela. Vendo o quão preocupado ele estava, ela diz que ele não deveria ter se preocupado tanto e pergunta se ele está bem, já que ele espirrou, mas ele ignora isso, dizendo a ela para chegar em casa a tempo de fazer seu dever de casa. Depois disso, Kyotaro retorna para casa e retoma seu estilo de vida de investigador particular não autorizado, olhando pelo perfil do Instagram da Yamada. Nesse momento, ele vê uma foto dela segurando 2 peças de comida e se pergunta se ela está saindo com alguém por causa dos itens específicos que encontrou nas coisas de Yamada antes de devolvê-las. Enquanto faz isso, ele de repente adormece e tem um sonho estranho em que Yamada prega uma peça nele. Logo depois, Kyotaro acorda, descobre que está com febre e decide assistir televisão, perguntando-se por que o sonho febril que teve não foi pelo menos animado. Nesse momento, Kyotaro ouve a campainha e descobre que Yamada está esperando do lado de fora. Ele sai correndo para falar com ela, e ela lhe entrega um pouco de comida que receberam na escola, hoje, pedindo desculpas por detê-lo na chuva no dia anterior. No entanto, Kyotaro diz para ela não se preocupar com isso, e antes de Yamada sair, Kyotaro pede para ela entrar para tomar chá. Quando ela entra na casa, Yamada pergunta se tem alguém em casa, já que está tão silencioso, e Kyotaro diz que a mãe dele trabalha em meio período. Enquanto Kyotaro prepara chá para Yamada, ele percebe que não está vestindo roupas adequadas. Então ele se retira para o seu quarto, mas desmaia antes de conseguir se vestir. Após algum tempo, Yamada percebe que o chá acabou, mas se preocupa com a saúde de Kyotaro, então ela vai até o quarto dele apenas para encontrá-lo deitado no chão. Imediatamente, Yamada o ajuda a ir para a cama e o veste com roupas quentes. Enquanto isso, Kyotaro se pergunta se está sonhando e decide usar os seus travesseiros naturais para apoiar a cabeça dele, o que lhe dá sinal verde para enterrá-lo neles. Mais tarde à noite, Kyotaro acorda e vê sua irmã pairando sobre... A irmã dele mostra para ele o creme que Yamada lhe deu antes de Kyotaro convidá-la para entrar, e ela entrega a Kyotaro o bilhete de Yamada, que deseja que ele melhore logo. Alguns dias depois, Kyotaro supera a febre, e sua mãe lhe conta que viu Yamada no dia anterior e perguntou por ele, o que o deixa feliz. Enquanto ele vai para a escola, Kyotaro esbarra em Yamada e descobre que ela está com problemas na garganta. No entanto, ela está mais preocupada com ele, perguntando se ele está se sentindo melhor
melhor e se lembra de algo de ontem. Antes que ele possa responder, Kobayashi esbarra neles e descobre sobre o resfriado de Yamada, enquanto Yamada olha para Kyotaro enquanto ele se afasta. Alguns dias depois, enquanto está na biblioteca, Yamada pergunta a Kyotaro se ele usa Line para enviar mensagens. E enquanto discutem, Yamada pergunta a Kyotaro se o clube de processamento de dados tem um grupo de chat no Line. Mas Kyotaro não sabe nem planeja perguntar ao seu clube se pode entrar nele, irritando Yamada. Mais tarde na aula, Sakina informa suas amigas que adoraria conseguir um namorado antes do Natal e diz que planeja emprestar seu ID do Line para todos os meninos da classe. Yamada então acha o plano brilhante e começa a conversar com Kyotaro. No entanto, Sakina interfere na conversa deles e pede o ID do Line de Kyotaro. Eles trocam IDs, irritando Yamada, e Sakina diz que ela deveria trocar IDs com um rapaz de classificação mais alta, falando sobre o as da equipe de atletismo. Ouvindo isso, Yamada diz aos outros que eles moram no mesmo condomínio e Sakina a pressiona mais para conseguir o Line ID dele, embora Kobayashi saiba que Sakina o quer para si mesma. Embora Kyotaro não queira impedir Yamada de conseguir o ID de Ishimura, ele não pode deixar de sentir ciúmes. E após relembrar a conversa deles na biblioteca, Kyotaro surta na aula ao perceber que Yamada estava tentando conseguir o Lin dele, ID. Isso convence Yamada a não trocar o Line com o cara. Enquanto isso, Sho se aproxima de Kyotaro e o provoca por ter a irmã dele como contato no Line. Depois da escola, Kyotaro continua lendo o mangá que Yamada lhe emprestou, e ele questiona se Yamada estava tentando lhe emprestar seu Lin ID na biblioteca aquele dia, e se pergunta se tem uma chance real com Yamada, mas não quer se dar esperanças. No dia seguinte, Kyotaro vê Yamada conversando com Haruya na escola, e vê que ele está tentando se aproximar de Yamada, convencendo Kobayashi a ir à sua casa para jogar um novo videogame. Ele então diz que Yamada está convidada a passar por lá se quiser, e depois disso, Yamada diz a Kobayashi que não vai à casa de Haruya. Ao ouvir isso, Kobayashi diz que irá à casa dele com Sakina, e Yamada diz que ela deveria reconsiderar ir, mas não explica por quê. Enquanto isso, Kyotaro sabe que é porque Yamada não quer contar a Kobayashi que Haruya a convidou como isca para fazer Yamada ir, e Yamada diz que não confia em Haruya, mas Kobayashi insiste em ir, o que a chateia. Mais tarde, Kyotaro vê Yamada chorando na biblioteca, e imediatamente ela o vê, muda de humor. Enquanto conversam, ela pergunta a Kyotaro se ele joga videogames, e ele diz que gosta de jogar seu Switch. Yamada então lhe conta o quanto seu pai é gamer, e eles são interrompidos quando a garota que saiu com Haruya chega na biblioteca com sua amiga. Imediatamente, Kyotaro sai da mesa por 1 minuto, e a garota pede desculpa pelo comportamento de Haruya. As garotas bajulam Yamada dizendo que ela provavelmente tem um namorado, mas Yamada olha para Kyotaro, e repetidamente diz às meninas que não tem um. De repente ela se vira para Kyotaro e promete que não tem. Isso faz com que elas percebam que ela tem algo por Kyotaro, e rapidamente saem da biblioteca. Enquanto isso, Kyotaro está confuso com tudo, mas diz a Yamada que ela não deveria andar com ele quando os outros estão presentes. Yamada de repente se aproxima de Kyotaro quando percebe Haruya e a garota entrando na biblioteca. Quando Haruya vê Yamada grudada em Kyotaro como super cola, ele sai da biblioteca com raiva, e Yamada pede desculpas a Kyotaro, que está perplexo com o que aconteceu. Depois disso, Kyotaro anda pelos corredores e ouve Sakina contar a Kobayashi a dura verdade sobre a disposição de Haruya de convidá-la para sua casa. Kobayashi então finge que já sabia que essa era a intenção dele, enquanto Kyotaro espiona todos eles. Depois da aula, Kobayashi se aproxima de Yamada, dizendo que não vai à casa do Haruya, o que deixa Yamada feliz, e os dois saem para algum lugar. Enquanto isso, Kyotaro vê Haruya, mas não interage com ele, e se pergunta se Haruya pensa que ele e Yamada estão namorando. Ele também se pergunta se Yamada o usou como isca para atrair Haruya, e sente que Yamada tem usado o tempo todo para se aproximar de Haruya. No dia seguinte, na aula, enquanto Kyotaro lê seu livro de assassinato, Yamada passa por ele, e ele decide ignorar dela. Ela também observa que ele não visita mais a biblioteca, nem se importa, depois de continuar a evitá-la, e Yamada então aborda Kyotaro no corredor da escola, e pergunta se ele está bravo com ela por estar muito próxima dele. No entanto, Kyotaro diz que tem lugares para ir, mas ouve Yamada chorando e percebe que Yamada não é o tipo de pessoa que usaria, questionando se sua mente apenas queria lhe dar uma desculpa para odiá-la. Kitaro então diz a Yamada. Ele não está bravo com ela, e os dois se abraçam antes de irem para casa, juntos. Eles conversam por um tempo e antes de Kyotaro seguir seu próprio caminho, Yamada o impede porque quer conversar mais com ele. Depois de discutir a viagem planejada de Kyotaro, ele devolve o mangá de Yamada. Pra ela, ele compartilha seu momento favorito, então ela planeja trazer o próximo livro pra ele na segunda-feira. Entretanto, segunda-feira chega, mas Yamada esquece seu livro e promete que traria o próximo volume amanhã. Mas Kyotaro lembra a ela que as férias de inverno começam amanhã. Então, ela sugere que eles planejem se encontrar durante o recesso, e Yamada finalmente troca IDs do Line com Kyotaro. Alguns dias depois, enquanto Kyotaro espera Yamada chegar em Hachiko para receber o próximo volume do mangá de ele percebe Yamada parada e se aproxima dela. Nesse momento, Yamada pede a Kyotaro que a siga até um lugar na cidade, e enquanto caminham, Kyotaro retira o capuz com a máscara para não parecer estranho, enquanto Yamada pede a Kyotaro que segure sua bolsa para não se perderem. Depois de um tempo, chegam a um restaurante porque Yamada quer comer o prato do lugar. Panquecas, e enquanto estão na fila, Yamada discute alguns mitos sobre encontros com Kyotaro sobre parques de diversão e esperar na fila. Enquanto conversam, Kyotaro pergunta a Yamada como ela arrumou o cabelo, e ela diz que foi a mãe dela que o fez, afirmando que sua mãe só é rigorosa quando estão em público. Ela continua dizendo que sua mãe é gentil em casa, e gosta de chamá-la de Chan, o que Kyotaro acha fofo. Na mesa deles, Kyotaro percebe o quão caro é tudo e pede refeições baratas. Quando a garçonete sai, Yamada nota que Kyotaro adora usar roupas escuras, e ela admite que também gosta de usar roupas escuras, ao que Kyotaro diz que deve ficar ótimo nela, porque provavelmente a tornaria estilosa e legal. Mais tarde, Kyotaro contempla seu dia com Yamada até então, enquanto ela explica como seu estilista compartilha dos mesmos sentimentos. Nesse momento, ele começa a se arrepender de encontrar Yamada fora da escola e sente que não consegue se conectar com ela em um
Nível pessoal. Pouco depois, a garçonete volta com a comida deles, e Yamada pede a Kyotaro para tirar uma foto dela comendo a refeição para as redes sociais. Ao ouvir isso, Kyotaro diz que seria melhor gravar um vídeo, e Yamada concorda. Kyotaro então diz a Yamada que pode ser uma má ideia fazer o upload desses vídeos, e ela diz que não vai carregá-los porque quer enviá-los todos para ele. Depois disso, Yamada e Kyotaro visitam uma loja de roupas, e ele diz que ela está bem na roupa, enquanto se sente mal por ter feito Yamada pagar pela refeição deles. Yamada então encontra 2 vestidos. Pergunta a Kyotaro qual ele acha mais bonito. Em resposta, ele aponta para o rosa, e Yamada veste-o em um dos provadores. Quando termina de se vestir, sai do provador apenas para ver Kyotaro tentando ir embora por causa de seus pensamentos sobre Yamada trocando de roupa. Ao ver isso, ela diz a Kyotaro para esperar perto do provador. E enquanto esperando, ele nota sua irmã e suas amigas entrando na loja. Quando Yamada termina de colocar o outro vestido, Kyotaro diz a ela para falar mais baixo, porque sua irmã está aqui. No entanto, Yamada quer apresentar, mas Kyotaro se recusa a deixar a irmã saber que está com Yamada. Nesse momento, a irmã de Kyotaro pega alguns shorts e vai para um provador. Enquanto isso, Yamada agarra Kyotaro e o puxa para dentro do provador. Kyotaro então pede desculpas a Yamada por isso, mas ela diz que está tudo bem e ele diz que Yamada pode conhecer a irmã dele em outra ocasião. Ele também diz que o vestido vermelho fica ótimo nela, então Yamada planeja comprá-lo, depois do que os dois saem da loja. Mais tarde, Yamada pede desculpas a Kyotaro por levá-lo a diferentes lugares, e ele percebe que ela pode estar preocupada. Então ele fala sobre alguns aspectos de sua vida para tranquilizá-la. Ele então diz a ela que não é uma pessoa sociável e não tem medo de recusar convites. No entanto, ele disse que se divertiu hoje, e Yamada envolve o cachecol em Kyotaro, dizendo que sabia que ele tinha se divertido muito hoje. Os dois olham para algumas luzes lindas na cidade e depois visitam a estação de trem. Enquanto estão lá, Kyotaro pede a Yamada a bolsa com o mangá e pega-a. No trem, eles ficam apertados, enrascada, fazendo com que eles se separem. Nesse momento, Kyotaro pega a mão de Yamada sem perceber, e eles continuam a caminhar para casa. Logo depois, Kyotaro sente que não sabe quando parar de segurar a mão de Yamada, e ele se preocupa que ela possa perceber como ele se sente em relação a ela. Enquanto Yamada e Kyotaro chegam à casa dele e param de dar as mãos antes de entrar, Yamada diz a Kyotaro para não lhe dizer Feliz Ano Novo, ainda porque eles têm alguns dias restantes em dezembro. Enquanto Yamada, animada, desempenha o papel de Papai Noel durante as festividades, Kyotaro não pode deixar de observá-la de longe com um monte de emoções crescendo silenciosamente dentro dele. O sorriso brilhante dela só aprofunda seu conflito interno, fazendo-o se perguntar se ela sabe como ele se sente em relação a ela. Ao se retirar para a solidão de seu quarto mais tarde naquela noite, Kyotaro tenta se distrair mergulhando no próximo volume de Kimi no Octa, mas as palavras na página parecem embaçar, enquanto sua mente vaga para outro lugar. Deitado em sua cama, o mangá ainda aberto em suas mãos, Taro começa a imaginar uma conversa com uma versão idealizada de si mesmo, um doppelganger moldado tanto pela sua própria imagem quanto pela do protagonista romântico em Kimi no Octo. Esta figura imaginada se encosta casualmente na parede e faz a pergunta que Kyotaro tem medo de dizer em voz alta, questionando se ele realmente tem uma chance com ela. Embora ele ache que tem uma chance, já que eles deram as mãos, a dúvida rapidamente aparece enquanto ele pensa que Yamada é sempre gentil com todos. Conforme a noite avança e a casa fica mais silenciosa, Taro continua a lutar com a incerteza e repassa suas conversas na mente, procurando sinais que possam indicar algo mais, mas as respostas permanecem fora de alcance. Alguns dias depois, Kyotaro está em um restaurante com Sakina, Haruya, junto com outra garota, e Haruya pergunta o que Yamada tem feito enquanto seu braço parece machucado. Nesse momento, Kyotaro se lembra de quando ele e sua família foram em sua viagem anual para a cidade natal. Depois que a avó os recebe, eles vão para os quartos e Kyotaro está chateado por ter que dividir o quarto com sua irmã. Enquanto eles arrumam suas coisas, ele se lembra de que prometeu enviar uma foto da paisagem nevada para Yamada. Então ele tira uma através da janela, mas não fica satisfeito com ela. Isso faz sair para tirar uma foto melhor, e depois de vagar pela paisagem nevada, ele finalmente para em um penhasco e tenta conseguir a foto perfeita, mas acaba como o Jack do poema Jack Jill, caindo do penhasco. Mais tarde naquela noite, seu irmão o encontra na neve, e quando ele tenta se levantar, ele percebe que quebrou o braço. Depois de voltar do hospital e jantar com a família, Kyotaro decide enviar a Yamada uma foto dele com o braço quebrado. Mais tarde à noite, Yamada faz uma videochamada para Kyotaro e a primeira coisa que ele vê são os enormes olhos peitorais dela, o que o deixa frustrado porque não pode se cuidar com eles. Yamada então pergunta sobre o braço dele, mas ele promete que não dói e diz que voltará para casa amanhã. Enquanto eles conversam, Kyotaro vê sua irmã espiando ele, o que o choca, e ele encerra a chamada por engano enquanto tenta cobrir a tela. Ao ver isso, ela imediatamente o questiona sobre quem é Yamada, e ele consegue convencê-la de que é apenas uma amiga da escola, esperando que ela não o provoque por isso. Surpreendentemente, sua irmã não zomba dele e volta a dormir. Em seguida, ele nota que Yamada lhe enviou uma mensagem perguntando sobre a situação com sua irmã. E por que ele desligou a chamada? Em resposta, ele diz que contou à irmã que eles são amigos por enquanto, e isso deixa Yamada feliz. Yamada então pergunta a Kyotaro se pode ligar para ele novamente, o que o deixa nervoso, então ele vai para o corredor para continuar a conversa com ela. E enquanto conversam, ela pede que ele realize algumas tarefas que parecem correlacionar com temas do mangá que ela está lendo. Depois eles enviam mensagens de boa noite um para o outro e encerram a conversa da noite. No dia seguinte, Kyotaro e sua família retornam a Tóquio, mas param em uma loja de antiguidades para comprar algumas coisas, e sua irmã sugere que eles comprem chaveiros de cachorro combinando. Embora ele rejeite a ideia a princípio, ele pensa que será um bom presente para Yamada e acaba comprando. Durante a viagem de carro, sua irmã faz perguntas sobre Yamada e ele percebe o quanto ele se parece com ela em relação ao padrão de pensamento de desistir de coisas que podem machucá-los. Mesmo que sua irmã possa achar que Yamada está fora do alcance de Kyotaro, ele não consegue tirá-la da cabeça. E enquanto conversam, ele conta que Yamada foi a garota que deixou um bilhete para ele quando ficou doente, o que convence sua irmã de que ele pode ter uma chance com Yamada.
Nesse momento, sua irmã começa a provocá-lo sobre seu possível interesse em Yamada e diz pra ele apresentá-la a Yamada algum dia. Quando eles retornam pra casa, Kyotaro sai pra devolver a Yamada o mangá e o cachecol dela, junto com o chaveiro que comprou pra ela, mas então esbarra nela enquanto ela está passeando com seu cachorro pra sua casa. Ela explica que decidiu encontrá-lo na casa dele, já que sua lesão impediria que ele andasse de bicicleta até o local onde haviam planejado se encontrar. Depois disso, eles visitam o parque. E enquanto Yamada exibe os truques que ensinou ao cachorro, Kyotaro se preocupa que tenha comprado um presente ruim pra ela. Logo depois, Yamada pede a ele pra dar alguns comandos ao cachorro, mas ele não obedece e isso faz com que Yamada acabe realizando as ações em seu lugar. Ela assume o estilo de Michael Jackson, letras ao coração, tornando-se um criminoso suave, enquanto ela segura a mão dele, enquanto executa suas ordens e se senta ao lado dele. Enquanto conversam, ela pega o cachecol da bolsa de Kyotaro, já que ele quer devolvê-lo, mas ela admite que deseja que ele fique com ele. Então Kyotaro dá a ela o chaveiro em troca do cachecol, e isso deixa Yamada mais feliz do que uma pessoa tomando gás hilariante. Na caminhada de volta pra casa, Yamada pergunta a Kyotaro se ele quer visitar um templo com ela na véspera de Ano Novo, e ele concorda em ir com ela, então Yamada planeja enviar uma mensagem de texto pra ele com os detalhes mais tarde. Vários dias depois, Kyotaro percebe que tem enviado mensagens para Yamada todos os dias, e quando visita o supermercado próximo, ele encontra Haruya, o que o deixa em pânico. Eles então o obrigam a passar um tempo com eles, e Haruya tenta usar Kyotaro para se aproximar de Yamada, perguntando se Kyotaro tem o contato dela no Line, mas ele diz que não tem. De repente, o nome de Yamada aparece no telefone dele, e Haruya percebe que ele está mentindo sobre não ter o contato dela no Line. Nesse momento, Haruya cria uma situação para eles ficarem a sós e senta-se em frente a Kyotaro, exigindo o contato de Yamada. No entanto, Kyotaro recusa-se a entregar e diz que não está a fim de dar a Haruya quando ele pergunta por que está bloqueando o contato de Yamada. Vendo a tensão crescer, Sakine intervém e pede a Kyotaro para acompanhá-la até em casa. Embora Haruya diga que pode levar Sakine para casa, Sakine diz que confia em Kyotaro e que são amigos, o que surpreende Kyotaro. Enquanto caminham pra casa juntos, Sakine aconselha Kyotaro a ser mais honesto com Haruya sobre Yamada, mas ele diz que não quer que ele tenha a ideia errada sobre eles, e finalmente cria coragem para dizer em voz alta que gosta de Yamada. No entanto, Sakine diz que isso é óbvio para todos ao redor, e enquanto ela entra em seu apartamento, ele agradece por defendê-lo, mas ela estraga o momento ao provocá-lo, fazendo-o se afastar rapidamente. Neste momento, ele decide ligar para a Yamada, pois sente saudades dela. E ela admite que é essa surpresa que ele tenha ligado. Ele diz que só quer lhe desejar um feliz ano novo e rapidamente encerra a chamada quando ouve Sakine na linha. Na manhã seguinte, Taro visita o evento do templo de Ano Novo com sua família e planeja inventar uma desculpa para a família ir embora. Assim ele pode encontrar Yamada em 1 hora. Infelizmente, sua mãe vê Yamada esperando por ele, surpreendendo-o, e sua irmã diz para ele cumprimentar Yamada, mas ele sabe que ela quer ficar para assistir. Nesse momento, Yamada vê Kyotaro com sua família e se apresenta a eles. Em seguida, eles se dirigem a um templo para fazer seus desejos, e Yamada percebe que Kyotaro não consegue ficar em posição de oração porque seus braços estão quebrados, então ela fica atrás dele para ajudá-lo, o que alerta o dragão em suas calças. Eles se dirigem à família de Kyotaro e Yamada pergunta a Kyotaro sobre seu desejo, e embora ele não tenha tido a chance de fazer um pedido, ele diz que desejou que as coisas ficassem como estão, o que faz Yamada fazer beicinho. Depois, Yamada se despede de todos, enquanto Kyotaro planeja se encontrar com ela novamente em breve. E sua irmã o elogia por sua maturidade na situação. Antes de seguirem para outro local, sua irmã agarra Kyotaro e corre para alcançar Yamada para causar uma melhor primeira impressão. Logo depois, eles a encontram enchendo a boca com almôndegas, e sua irmã pergunta se ela gostaria de visitar a casa deles, o que ela imediatamente aceita. Enquanto caminham até o local, a irmã de Kyotaro percebe que Yamada pode ter comprado comida para Kyotaro e pensa que ele tem uma boa chance com ela. Na casa de Kyotaro, Taro entra em pânico ao notar que ela tem o chaveiro dele, pois é igual ao da irmã dele, e ele fica preocupado que a irmã veja. Então ele tenta pegar o chaveiro da cintura de Yamada e sua irmã acha que Kyotaro está dando em cima de Yamada, o que o deixa em pânico. Depois disso, Kana pergunta como deveria chamar Yamada, e Yamada entra na brincadeira para constranger Kyotaro, mas ele diz a Kana para parar. Nesse momento, Kana compartilha seu anuário com Yamada e em seguida tira o anuário de Kyotaro. Enquanto mostra as fotos antigas dele, ela zomba das suas expressões sem graça, e Yamada pergunta se ela tem fotos de Kyotaro no evento de excursão ao ar livre da escola, mas Kana revela que ele não foi. Isso cria uma atmosfera tensa, e de repente, Kana diz que precisa encontrar-se com amigos, mas pede a Yamada para ficar com Kyotaro, já que há sopa sobrando. Enquanto ela sai, Kyotaro ouve sua conversa com Yamada enquanto ela agradece a Yamada por ser uma amiga próxima de Kyotaro, e Yamada pergunta se pode chamá-la de irmã, surpreendendo Kana. Depois disso, Kyotaro planeja guardar os álbuns enquanto Yamada está ocupada com a louça, mas Yamada o segue até seu quarto, divagando sobre como Kana é fofa e amigável. Nesse momento, ela pega o álbum das mãos dele e pergunta sobre 2 garotos com quem Kyotaro andava na juventude. Kyotaro então explica que eram antigos colegas de cursinho e que foram para escolas particulares, por isso não fala com eles há um tempo. Vendo que ele está ficando triste, Yamada pergunta sobre os seus troféus e avista seu livro bizarro sobre crimes e assassinatos, então ele explica o que é, esperando que ela se assuste, mas, surpreendentemente, ela fica muito animada e pergunta a Kyotaro se ele pode ler a mente dela, mas Kyotaro diz que sabe que ela não é uma assassina. Enquanto ela brinca com Kyotaro, ela percebe uma revista debaixo dos lençóis dele, e antes que ela possa pegá-la, Kyotaro a detém, montando-a como se fosse uma moto esportiva. Isso os deixa envergonhados, com Kyotaro achando que estragou sua chance com ela, e após Yamada empurrá-lo, ela tira algumas fotos do anuário dele antes de sair do quarto. Enquanto ela sai, ela promete:
Kyotaro pede para mostrar a ela o anuário e percebe que é uma forma de convidá-lo para ir à casa dela, mas ele ignora. Depois, Kyotaro se lembra de quando sua inscrição não foi aceita na escola particular onde seus amigos estavam indo, e como eles lhe disseram para sair com eles de vez em quando. Ele também se lembra de uma vez quando alguns de seus novos colegas de classe o viram lendo seu livro de assassinato favorito, e como eles ficaram assustados. Logo depois, ele acorda do sonho e conversa com seu eu interior sobre seus medos de ser abandonado por causa do que gosta, e então encontra sua família lá fora. Assim que sua mãe o deixa na escola, Yamada aparece para encontrá-lo, e Kana pede a Yamada para cuidar de Kyotaro, já que este é seu primeiro dia de volta após se machucar. Enquanto caminham para a aula, Yamada pergunta a Kyotaro onde está seu chaveiro, e quando ele o mostra a ela o ajuda a prendê-lo em sua camisa. Enquanto ela faz isso, ele reflete sobre suas interações passadas com Yamada e se abre para ela, revelando que nunca gostou de ir à escola, pois a ideia de estar perto de pessoas parecia exaustiva. No entanto, ele diz que agora as coisas são diferentes graças a ela, mas ela diz que ele deve se valorizar por ter a coragem de ser diferente. Nesse momento, seus livros caem no chão e ele pensa em como os usava como armadura para se proteger enquanto ela os apanha. Ao entregá-los a ele, ela percebe o olhar triste em seu rosto e o abraça de repente, o que o surpreende. No entanto, ele se inclina para o abraço e eles têm um momento juntos. Logo depois, eles correm para a aula ao perceberem que estão atrasados e logo encontram Sekine no corredor, que os provoca por estarem agindo de maneira estranha. Enquanto ela se afasta, Yamada entrega a ele um saco vazio de salgadinho de camarão como uma piada. No entanto, ela lhe dá um doce de camarão extra. Comente abaixo, Biblioteca de Encontros, se você terminou o vídeo. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.